Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Hoje não tem brincadeirinha, programa Brasil Gente Minas entrando no ar a partir de agora, esta sexta-feira de feriado, aliás, com feriado prolongado para muita gente, para outros não, muita gente trabalhando, nós aqui a gente obviamente não para, mas infelizmente uma sexta-feira que amanhece alagada, que amanheceu alagada em Belo Horizonte, a chuva continua caindo nesse momento, são 4 horas mais 1 minuto e as chuvas continuam, não como ontem, mas continuam atingindo parte da capital. Ontem foi o dia mais chuvoso do ano aqui em Belo Horizonte. E agora a gente te mostra uma cobertura especial com um balanço e todos os estragos causados pela chuva. Gente, eu vou contar para você um negócio. Muito triste com as notícias que nós recebemos. Nós temos imagens aí que você confere na tela da Band, imagens das chuvas, das fortes chuvas que atingiram a capital mineira ontem, né? Pegando muita gente de surpresa, outras nem tanto, porque acompanham os alertas da Defesa Civil, mas em algumas situações nós entendemos, nós sabemos que você não consegue escapar da força das águas. Primeiro, a velocidade com a qual ela chega. Não é? A água chega muito rápido e em algumas situações de fato a gente não consegue escapar. Eu estou falando porque já vivi isso numa oportunidade em São Paulo, dentro do carro com a minha esposa e minha filha. Mas a água foi até no meio da roda e não passou disso, graças ao bom Deus. Mas ontem realmente chamou muito a atenção porque choveu 239, quase 240 milímetros. Nós temos 3 mortes confirmadas, mãe e filha. A água invadiu o carro onde mãe e filha estavam. E o mais triste é ouvir do tenente Ayrara, e daqui a pouco ele estará conosco aqui, a história de que no momento que elas foram retiradas do carro, mãe e filha estavam abraçadas com um terço na mão. A mãe segurava um terço, né? Se apegando à fé. Nesses momentos a gente sempre busca, né, tranquilidade, conforto, e foi muito triste ouvir isso. E hoje, a adolescente de 16 anos, que foi sugada por um bueiro, né, e foi encontrada no início da tarde de hoje pelos bombeiros, que aliás fizeram um trabalho, vem fazendo um trabalho de ontem para hoje, um trabalho excepcional. Essa garota que está ao meu lado aqui. É triste demais dar essa notícia, mas eu fico imaginando aqui o próprio tenente Ayrara, que daqui a pouco estará conosco, porque depois de ser encontrada, ele foi levar a notícia aos pais. Então, tragédias que se repetem ano a ano, né? E que mexem muito com a gente. Foram 59 solicitações de atendimento registradas pela Defesa Civil, segundo o balanço divulgado na manhã desta sexta-feira. Cerca de 31 alagamentos foram registrados, além de 4 riscos de desabamento de moradia e 3 ameaças de alagamentos. Então, as imagens mostram e as imagens transmitem exatamente o que nós vivemos ontem, com as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte no final da tarde e até no princípio da noite. A imagem mostrando aí, aqui ao lado, vocês estão vendo, né, as pessoas usando uma canoa ali, estavam ilhadas, né, e sendo salvas ali, sendo retiradas nessa canoa, carros sendo levados pelas águas, e lamentavelmente um dos carros com essa senhora, com essa senhorita e a filha dela juntas, a filha dela junto dela. As imagens são praticamente um repeteco daquilo que a gente vê todos os anos, né? Daqui a pouco eu quero perguntar ao Ayrara se esse volume de chuva que ontem atingiu a capital, se foi um volume, se era um volume esperado, se há possibilidade de ter uma ideia do volume de água que vai atingir a capital. Aliás, deixa eu chamar o Ayrara, porque ninguém melhor que ele. Por favor, Ayrara, chega para cá. Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros, fez um trabalho, aliás, vem fazendo, né, incansavelmente. Aliás, eu imagino que você não deve ter dormido, né? Porque os trabalhos intensos
E a cabeça também não fica tranquila, evidentemente, para dormir. Agora, tenente, a primeira pergunta que eu quero fazer é: há possibilidade da Defesa Civil prever o volume das chuvas ou não? Ela prevê que teremos fortes chuvas no final da tarde de hoje, mas ela não consegue prever esse volume, porque até onde me consta, poucas vezes nós tivemos uma chuva tão intensa aqui na capital, né? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. O que acontece, Everton, é porque a situação a gente consegue ter essa previsão, mas essa previsão, ela logicamente ela está sujeita a algumas variáveis. Ontem a gente teve uma precipitação de aproximadamente 129 milímetros e o principal elemento complicador não foi somente a quantidade de chuva, que já foi bem acima do normal, mas foi a quantidade de tempo no qual ela se dispersou. Então ontem a chuva ela foi muito intensa durante um curto espaço de tempo. Se a gente tivesse essas chuvas distribuídas durante todo o dia, as áreas de alagamento elas não teriam sido tão intensas, as correntezas e enxurradas não teriam sido tão fortes. Então o que complicou ontem foi que a chuva ela foi forte, sobretudo muito rápida. Toda essa precipitação se concentrou ali num período de 1h30, 2 horas. E sempre nos locais que mais sofrem, não é? O vetor norte da capital, nós estamos mostrando imagens aí da estação do Vilarinho, né? Que vocês inclusive trabalharam durante muito tempo ali, e as pessoas subindo as escadas e já com muita água invadindo, Tenente Aihara. Exatamente na estação Vilarinho nós tivemos alguma ocorrência de maior preocupação, de maior destaque? Exatamente. Nesse caso, quando existe essa possibilidade de chuvas mais fortes, o Corpo de Bombeiros ele já desloca várias viaturas para pontos que a gente sabe que são de alagamento. Ontem o próprio comandante geral já se empenhou em fazer esse atendimento o mais rápido possível. Lá na área da região da Vilarinho, a gente teve uma grande quantidade de carros que foi carregado pela chuva. Infelizmente, no interior de um desses carros, a gente teve uma mãe e uma filha que elas faleceram. Graças à atuação do Corpo de Bombeiros, a tragédia não foi ainda maior, porque nós conseguimos retirar várias pessoas que estavam ilhadas e também presas nos carros e iam para uma área de segurança. Foram quantos soldados ontem, quantos profissionais trabalhando no efetivo de ontem? Olha, nessa ocorrência de chuva, ontem a gente tinha mais de 100 militares. Mais de 100 militares, diretamente trabalhando envolvidos. Incansavelmente e intensamente. Exatamente. E também avançamos a madrugada para que esse atendimento ele pudesse ser, chegar a todas as pessoas que precisavam. Especificamente esse caso dessa senhora que morreu abraçada a criança dentro do carro. Ela estava presa em algum congestionamento ou ela foi surpreendida com um volume que chegou rapidamente no local onde ela estava e não deu tempo nem de tentar fugir de dentro do carro? O que acontece é que ali na região da Vilarinho, como a gente tem uma confluência de vários fluxos de água da região e a própria região ela favorece a situação de alagamento, às vezes as pessoas acham que essa inundação ela demora, mas às vezes questão de 3, 5 minutos a gente já tem carro sendo levados. Então ela tava, a vítima, ela, segundo foi levantado, ele estava trafegando pela Avenida Vilarinho e aí foi surpreendida por esse fluxo de água. O carro dela foi arrastado ali até as imediações. O carro dela que foi arrastado. Sim, até as imediações ali do metrô. Ele ficou prensado ali entre um carro e o muro lateral do metrô. Elas não conseguiram sair de dentro do veículo e acabaram, infelizmente, falecendo afogados no interior do carro. Lamentavelmente, o carro está sendo mostrado aí, exatamente esse carro, onde foram encontradas a mãe e a criança abraçadas e a mãe segurava um terço em uma das mãos, né, Tenente? Exatamente. Quando as primeiras equipes chegaram ao local, para fazer, infelizmente, encontrar já os corpos sem vida, a posição que foi encontrada das vítimas era essa posição que elas estavam abraçadas e a mãe realmente segurava um terço nas mãos. Muito triste, muito triste. Agora, Tenente, nós tivemos ontem também, antes de entrar nesse caso da adolescente que vocês encontraram hoje, eu quero fazer uma pergunta a você que não atenua, preste atenção, não atenua o tamanho da tragédia, das perdas dessas 3 pessoas. Mas ontem era feriado. Se é um dia letivo comum, se é um dia útil comum, com muitos carros e muita gente na rua, nós poderíamos ter uma contabilidade no final dessa história com números muito mais assustadores, né, Tenente? Não, sem dúvida, A situação de um menor trânsito de veículos ontem, muitas pessoas estão viajando, As vias elas estavam menos movimentadas. Por causa da chuva, que a gente não sai de casa. Exatamente, com certeza contribuiu para que a tragédia não fosse maior. Você acompanha as imagens mostrando a força
a força das águas nas fortes chuvas que atingiram a capital ontem à noite. Agora entrando nessa questão da adolescente de 16 anos. Me explica com detalhes como tudo aconteceu, porque tem muita gente ainda nas outras regiões do estado que não sabe o que de fato aconteceu. Ela estava dentro do carro. Ela estava dentro de um veículo, né? Eles estavam transitando, né? Pela avenida, quem estava conduzindo o carro era o namorado dela. E aí, pelo fato de uma tampa de um bueiro ter sido, né, expelida pela situação do fluxo de água, aí o carro sendo mostrado, acabou entrando nesse buraco que a gente está vendo aí na tela e ele não conseguiu sair desse local. Nesse momento, o namorado dela sai do veículo pela porta, né, do condutor e ela sai pelo lado do passageiro. Só que como toda ali a região estava tomada por água, ela não enxergou esse buraco e no momento que ela sai do carro, ela acaba sendo sugada ali pela força da água para o interior da galeria. Meu Deus do céu, que coisa absurda. Então você que está ligando a televisão agora, essa imagem, ela mostra e explica muito bem a morte de uma adolescente de 16 anos. Porque vocês podem notar que a roda fica travada, né, porque a tampa desse bueiro, ela se soltou, e aí o rapaz passava com o carro, e por isso, até o perigo mesmo de você, quando a água sobe, você quer atravessar, de repente, nem é um espaço muito grande, nem é é um pequeno trecho e tal, vai dar para ir. As surpresas acontecem e elas não são agradáveis. Veja você, o carro travou a roda, o rapaz naturalmente disse, olha, sai daí, eu vou sair do lado de cá, porque vai dar tempo da gente se salvar. Só que aí... Sim. Realmente, como ela não conseguiu enxergar que esse buraco estava ali... E não havia como, a água estava muito alta, né? Estava muito alta e aí por isso que a gente dá aquela dica, né, de não tentar enfrentar a enxurrada. Por quê? Porque quando aquela água toma aquele ambiente, a gente, né, não percebe os buracos, esses bueiros abertos, às vezes até alguns objetos que estão sendo carregados pela correnteza, né, que podem acabar fazendo com que a pessoa tropece. E às vezes a pessoa ela desconhece a força que uma quantidade com volume de água desses tem. Então o mais adequado é, começou uma situação de chuva mais forte, vamos aguardar em casa, né? Mudar o meu trajeto para eu não passar por uma área de alagamento como essa, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem a maior parte das regiões de alagamento, elas indicadas por placa. E como eu disse, a situação toda é muito rápida, pega a gente de surpresa. O ideal é esperar a chuva acabar para eu poder continuar meu trajeto com segurança. Tenente, ali onde a imagem mostrou que o carro travou e a menina e a adolescente foi sugada, naquele próximo dali estavam alguns militares do Corpo de Bombeiros. Como a gente já faz esse trabalho preventivo, né, de já lançar equipes nessas áreas de alagamento, nesse exato momento a gente tinha uma equipe nossa que estava chegando para o socorro. E aí, naquele momento que a gente estava chegando, coincidiu, né, da Ana Luísa, ela tá saindo do veículo, foi um momento que foi sugado. E, imediatamente, um dos nossos militares, né, a gente estava se aproximando dele, já se lançou para o resgate dessa menina, né? Por muito pouco também ele não foi sugado para dentro, né, dessa galeria e não foi possível, infelizmente, fazer o resgate, né? Nossos outros militares tiveram que apoiar para a gente conseguir, né, fazer com que esse militar não se transformasse em uma nova vítima, né? Então, assim, mesmo diante de todo o nosso esforço, né, todas as vezes que a gente sabe a situação de chuvas, todos nós já saímos do quartel realmente imbuídos desse espírito de poder auxiliar, né, e acessar o maior número de pessoas, só que infelizmente nesse caso a gente não teve sucesso. O militar que se atirou para tentar salvar a adolescente, como ele foi salvo? Os outros militares, né, o restante da guarnição teve que realmente segurar o militar para conseguir puxá-lo novamente para um local que a correnteza não estava tão forte. Tenente Ayrara, quantos metros ou quilômetros essa adolescente foi encontrada desse local? Aproximadamente 4 quilômetros do local onde aconteceu. Ali é uma estrutura de galeria, né? Essa galeria ela vai seguindo até desaguar no córrego Vilarinho. Que foi exatamente nesse local aí. Exatamente. E aí mesmo dentro desse local, cerca de 1 quilômetro, né, para o interior do córrego, foi o local onde a gente localizou, né? Assim que aconteceu a ocorrência de ontem, né? Até pela situação de ser uma jovem, né? Por todo o contexto, a gente mobilizou uma equipe enorme direcionada para as buscas dessa menina. Hoje, durante todo o dia, né, a gente empenhou o nosso helicóptero, os nossos drones, equipes percorrendo a pé para que a gente pudesse localizar o mais rápido possível e trazer esse conforto para a família. E de tudo que foi empenhado, helicópteros, drones, qual desses componentes aí que encontrou o corpo da adolescente? O apoio do drone foi decisivo, porque com o drone a gente conseguia fazer uma varredura, né, onde a gente identificava pontos que poderiam ser vestígios, né,
do corpo ali da vítima ali, e aí nesse ponto que a gente verificava alguma coisa que chamava atenção, a gente mandava uma equipe terrestre. E aí foi numa dessas situações que a gente conseguiu fazer a confirmação positiva. Ele estava na margem ali, como no momento da enchente, né, o rio ele extravasou um pouco, ali naquela, como a gente vê na tela ali, naquela vegetação lateral, foi onde a Ana Luísa ela foi encontrada. E aí você foi responsável para levar essa triste notícia até a família, né? Sim, é uma preocupação que nós do Corpo de Bombeiros tem. Em primeiro lugar, a gente respeitar a vida, né? Essa é uma preocupação que sempre é colocada em todos os momentos da nossa atuação, e durante todo o nosso trabalho, o nosso compromisso primeiro foi para que o seu Elias, que é o pai, né, da Ana Luísa, para que ele tivesse todas as informações, pudesse acompanhar o nosso trabalho e pudesse, né, ter ali a situação da filha dele completamente respeitada. Fomos pessoalmente até lá, conversamos com o senhor Elias, explicamos toda a situação que aconteceu, né, e conseguimos localizar o corpo da filha dele. Não é a situação nunca que a gente quer poder, né, anunciar o falecimento de uma filha, né, sobretudo uma menina de 16 anos, só que pelo menos essa questão de localizar para poder dar o conforto da família poder velar foi um esforço durante todo o dia de hoje, mais de 20 horas de busca, mas que a gente pôde trazer nessa questão do corpo para a família. E o que dói muito mais é saber que a filha é única, né? Com certeza, é uma dor assim, eles estiveram durante todo o dia acompanhando nosso trabalho, e a situação assim é lastimável, tanto o pai quanto a mãe, pessoas extremamente, né, trabalhadoras, gentis, né, foram muito respeitosos também, entenderam muito bem o nosso trabalho, e é uma coisa de cortar o coração. Por mais que a gente trabalhe diariamente com isso, né, essa situação, a gente, né, tem irmãs, né, filhos, sobrinhos, é uma coisa que mesmo a gente que está preparado para lidar com isso, choca bastante. Tenente Ayrara, as estatísticas do Corpo de Bombeiros, elas mostram que qual mês do ano nós teríamos ou sempre tivemos mais volume de chuva? Olha, esse final do ano, né, quando a gente engloba esse período de novembro até março, é o período chuvoso, período mais preocupante. Mas a gente vê uma concentração nos meses de novembro e dezembro. Né? A gente tem muitas ocorrências, especialmente aqui na região metropolitana, por essa questão de alagamentos, de inundações. Então seria muito importante, mais uma vez, que você falasse sobre prevenção. Porque a gente sabe que no momento do desespero, às vezes as pessoas não conseguem ter a frieza necessária para controlar as emoções, mas é importante demais que essa palavra que você pode trazer aqui, que a gente sabe que isso pode ajudar muita gente. Então eu gostaria que você falasse sobre a prevenção, em casos principalmente como os ocorridos e que lamentavelmente terminaram mal. Em primeiro lugar, a gente pensar, né, que a situação de chuva, ela também engloba uma situação de planejamento. Então, a gente teve algumas situações, né, de ameaças de desmoronamentos, de deslizamentos, de quedas de árvore. Antes do período chuvoso acontecer, vamos verificar ali se a minha casa ali, ela está numa situação adequada, se ela consegue, né, receber aquele fluxo de água. Às vezes eu estou com minha casa instalada ali numa área de risco, é interessante que eu reavalie isso. Se aquela árvore que está na frente da minha casa, ela está numa condição adequada, se ela pode cair numa situação de uma chuva mais forte, né? Se realmente ali, no local onde eu moro ali, se acontecer uma emergência, eu já saber para onde eu vou, né, qual que é a melhor rota ali para eu poder sair da minha casa, conhecer pontos de alagamento, isso previne aí a grande maioria dos acidentes. Agora, se eu já estou numa situação onde eu me vejo ilhado, em primeiro lugar, eu manter a calma, pode parecer uma dica, né, assim, simples, mas é um comportamento, né, que ele pode salvar muitas vidas. Aciona o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193, e aí depois de fazer isso, eu pensar que eu não devo enfrentar a enxurrada, que eu não devo, né, entrar para salvar outra pessoa se eu não tiver condições de fazer isso, porque eu posso me transformar em uma nova vítima. E nessa situação do carro, que foi a situação mais comum da gente acontecer, a gente lembrar, se a altura da água ali, ela está até o batente da porta ali, até o meio da roda, eu devo permanecer no interior do veículo. Agora, se a altura já ultrapassou esse limite, eu devo abrir a janela e ficar ali no teto do veículo, que vai facilitar a minha visualização por uma equipe de emergência e o meu consequente ali resgate. Eu não devo tentar andar e enfrentar a enxurrada, porque senão pode acontecer, lamentavelmente, o que aconteceu aí com a Ana Luísa. Olha, a gente jamais gostaria de iniciar um programa, não é, como nesta sexta-feira, tratando desses assuntos tão tristes, mas são necessários. Mostramos a força das águas, o poder de destruição das águas, as fortes chuvas que atingiram a capital ontem, carros arrastados, né, bueiro que sugou uma adolescente de 16 anos, uma mãe que a água invadiu o carro, que estava abraçada à filhinha
e lamentavelmente também morreram. Enfim, importante também você ficar atento. Hoje praticamente a população toda tem um smartphone, baixe o aplicativo da Defesa Civil, de olho nos alertas da Defesa Civil, muita atenção para as notícias. Final de tarde sempre acontece no verão, essas pancadas, então é muito importante que vocês acompanhem o noticiário, para que vocês não sejam pegos de surpresa com imagens como essa que a gente está mostrando agora na tela da Band. Tenente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, um respeito máximo por toda a corporação e contando sempre com a gente aqui, a gente contando sempre com o apoio de você. Muito obrigado. A gente agradece, continua à disposição nesse período chuvoso, que a população mineira ela possa ter certeza que ela conta com a gente. Tomara. Pode sair por ali, muito obrigado. Tenente Aihara, do Corpo de Bombeiros, um trabalho simplesmente impecável, impecável de toda a guarnição, de todos os envolvidos. O efetivo reforçado nas ruas, salvando vidas. E um detalhe que eu não sei se você que está ligado no Brasil Urgente, em todo o estado de Minas, se atentou. Preste atenção. Ontem era feriado, muita gente viajando, muita gente não saiu de casa. Primeiro, porque estava descansando. Segundo, porque estava realmente com o tempo fechado. Muita gente, às vezes, muda de ideia, né? Uma simples ida a um shopping, a uma loja. Mas estava fechado, mas os shoppings funcionaram ontem. Muita gente deixou de sair. Porque se estivéssemos vivendo um dia comum, né? Um dia útil, um dia de trabalho, o trânsito lotado, as pessoas nas ruas, poderíamos ter um saldo, ou ter tido um saldo muito pior. Nada atenua o tamanho da tragédia, eu faço questão de dizer, nada, porque a tragédia é imensurável, né? Estava dizendo ao Pisquilo, eu fico imaginando o marido dessa mulher que morreu junto com a criança, recebendo, os familiares recebendo a notícia, né? Os pais dessa adolescente, é muito triste, muito triste. Gente, o repórter Diogo Ramalho e o cinegrafista Michael Stallone, também com um trabalho impecável, estiveram na Avenida Vilarinho hoje pela manhã. Fica na região de Venda Nova, uma das mais atingidas. O prefeito Alexandre Calil disse que o problema de enchentes que existe lá há 20 anos será resolvido a qualquer custo e assumiu a responsabilidade pelas mortes causadas pelas chuvas. Veja. Uma noite de desespero e pavor. Carros boiando, imóveis invadidos pela água que nas ruas levava tudo o que via pela frente. Segundo a Defesa Civil, o temporal deste 15 de novembro foi o maior do ano, com 95,4 milímetros de chuva. Pela manhã, foi hora de contabilizar os danos e lamentar as perdas. Gente já dentro do carro pedindo socorro, aí a gente tentando ajudar, a gente entrou dentro da água, tiramos alguns pessoais, entendeu? Porque o pessoal estava desesperado. O saldo foi este, muita destruição e morte. Mãe e filha de aparentemente 10 anos de idade ficaram presas dentro do carro e morreram abraçadas. No carro onde estavam Cristina Pereira Matos, de 40 anos, e sua filha, ficaram a sandalinha da menina e alguns objetos. Esta mulher passava de ônibus pelo local e presenciou o momento de desespero das duas. A gente viu os carros descendo, a moça chegou a abrir o vidro, pedir socorro, a gente mandou fechar aqui, entrar água. Ela chegou a bater no capô e eu gritando que tinha criança. Quanto tempo para sair essa cena da sua cabeça? Vai ser bastante tempo, eu não dormi essa noite, ontem eu gritava no local, tentando alguém pular, fazer alguma coisa, mas infelizmente a natureza foi contra. O corpo de outra vítima, um homem, foi encontrado na ocupação Vitória, na região do Isidoro. De acordo com os bombeiros, ele estava embriagado e tentou atravessar o córrego no momento da chuva. O prefeito de Belo Horizonte esteve nos locais mais afetados e lamentou as mortes. A responsabilidade é do prefeito. Ele é o culpado por tudo que aconteceu aqui. E ele não pode sair da prefeitura daqui a 2 anos deixando isso aqui como está. Ou se começa uma obra, ou se começa um projeto, porque isso me choca, me entristece e eu acho que é hora da gente chamar a responsabilidade. O Brasil já não aguenta isso mais, tá? Demagogia, que está há 20 anos assim, tá. Mas eu não sou igual aos 20 anos que passaram para trás e isso vai ter uma solução. O corpo da adolescente Ana Luísa Fernandes de Paiva, de 16 anos, estava desaparecido até o início da tarde.
Ela morreu tentando sair de um veículo quando foi sugada por um bueiro aberto. Um militar nosso imediatamente se lançou, para tentar realizar o salvamento desse menino, só que como ela já caiu imediatamente, já abriu a porta, do veículo, já estava sob a estrutura de bueiro, ela foi sugada imediatamente. Nosso militar, por muito pouco, ele também não foi sugado, a gente teve uma atuação do restante da guarnição e realmente não foi possível realizar o salvamento dela. Alexandre Calil afirmou ainda que o problema de enchentes que a região de Venda Nova apresenta quando chove vai acabar a qualquer custo. Obras serão iniciadas em dezembro. Dia 15 nós vamos anunciar, nós vamos colocar em licitação já o modelo de projeto para o Vilarinho. É uma obra cara, mas que nós vamos fazer. São bacias com contenção e canalização, é como o Camarões, que já está funcionando. O da Santa Lúcia também já está funcionando. Ninguém sabe, mas o desastre poderia ser maior. Se o prefeito entra nessa cidade, vê isso aqui e sai deixando isso aqui, ele não serviu para nada. E isso não vai ficar assim, definitivamente. A obra é de 150 milhões, ótimo. Nós vamos fazer uma obra de 150 milhões. Vamos tirar da onde? Do ROT, nós temos dinheiro. Nós não somos irresponsáveis, nós guardamos o dinheiro, vamos investir. Isso aqui não vai continuar como está, definitivamente. Eu mando gente embora, acabo com tudo, fecho o departamento, mas isso aqui vai ser feito. Comerciantes da região, como o dono desta loja, passaram a manhã limpando os estabelecimentos e calculando o tamanho do prejuízo. Já este homem perdeu o carro que usava para trabalhar e que não tinha seguro. Eu tentei acelerar o carro para passar, não teve mais como, o motor parou e de repente veio uma tromba maior. Quando eu vi, eu subi em cima do carro, fiquei alguns instantes em cima do carro, de repente a água aumentou, aí meu carro tombou e eu fui obrigado a pular para o metrô, lá do metrô, para poder me salvar. Como eu trabalho com conta própria, entendeu? Como pedreiro, tarefeiro, e meu carro estourou tudo. Eu não tenho condições de comprar um outro carro. Não tem seguro. Não tem seguro. Muita gente ontem, muita gente. O Tenente Aihara contou aqui, mas centenas de pessoas sofreram prejuízos. Por vezes o sujeito trabalha a vida toda, compra um carrinho, e aí acontece isso aí, mas vamos lá. Obviamente que o prejuízo é monstruoso para esse rapaz, mas ele está ali vivo, com a saúde preservada, com saúde inclusive para comprar outro carro. Eu sei que daqui é muito fácil a gente tecer qualquer comentário, tá certo? Eu estou cansado de saber, mas eu estou dizendo o seguinte: em relação às duas tragédias que nós falamos aqui há pouco com o Tenente Aihara, perder um carro na enchente, mesmo sabendo que o carro, por vezes, é tão importante para as pessoas, é o menor dos problemas, mas não estou dizendo que seja um problema pequeno, mas é o menor dos problemas. Perder a vida é que seria um problema realmente muito maior, aliás, imensurável. Sobre as declarações do prefeito Alexandre Calil. Sensibilizado com o que aconteceu, ele deu uma declaração assumindo a culpa e assumindo também que daqui para frente vai acontecer uma obra, e aí a gente sabe que não é uma obra simples, mas ele assumiu o compromisso de fazer para tentar amenizar esse problema. E eu acredito no prefeito que ele vai fazer. Lamentavelmente, todos nós sabíamos dos riscos, o local, o vetor norte da capital. Ano passado, a gente estava aqui no Brasil Gente, nessa mesma época, e mostramos aqui problemas muito parecidos. E esse ano, agravados pelas mortes da mãe com a criança e dessa adolescente de 16 anos. Então, o prefeito assumiu a culpa, assumiu o compromisso também de fazer a obra que se faz necessária. Belo Horizonte precisa, alguém tem que assumir, e o prefeito assumiu. Então, façam as obras, elas não vão trazer essas vidas de volta, mas elas podem evitar que outros problemas como esses aí que a gente está mostrando há exatamente 30 minutos voltem a acontecer. Alguém precisa fazer alguma coisa. Aliás, precisava ter feito antes, muito antes, porque vidas seriam salvas. Não fizeram. Alguém precisa fazer.
prefeito Calil disse que vai fazer. Vamos para um rápido intervalo. Hoje está maçante, né? Hoje está maçante, mas a gente precisa chamar atenção, a gente precisa mostrar, precisa inclusive dizer para você que se vai sair de casa, muita atenção no noticiário, baixe o aplicativo da Defesa Civil, porque a Defesa Civil está emitindo alertas através do aplicativo e pode salvar a sua vida. Então fique atento a tudo isso. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para a sequência do Brasil, gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, sexta-feira, 16 de novembro, 4h35 na hora oficial do Brasil. Vem cá que eu tenho uma história para te contar. Sabe qual é o melhor presente que uma família pode ganhar? É aquele que vai durar para a vida toda, mas um presente que vai durar para a vida toda e que se valoriza. E o que dura a vida toda e se valoriza? Terra, meu amigo, é terra. As fazendinhas São Francisco, são 30 mil metros quadrados, pertinho da represa aí do Rio São Francisco. Gente, é roça, água, mato, tranquilidade. Uma vaquinha que você coloca lá, um cavalinho, as galinhas, né? A sua criação. Algumas fazendinhas têm água no fundo, né? O que naturalmente muita gente aposta e gosta, não é? É aquela horta, né? Você viver tranquilo, com segurança para os seus filhos, segurança para os seus netinhos. E sabe quanto você vai pagar para ter uma fazendinha dessa aí? Ainda de quebra, nós vamos ser vizinhos lá. Uma mixariazinha, um sinalzinho pequenininho e mensais a partir de R$ 315. É isso mesmo. Um sinalzinho pequenininho e mensais a partir de R$ 315. É muito barato. Então ligue agora que a gente te leva de graça até o local. Você conhece o terreno, vê o que te agrada, escolhe e depois vai na Francisco Rocha Imóveis e fecha negócio com quem é sério e já está há décadas no mercado vendendo o que há de melhor nas fazendinhas São Francisco. 3201-2600, 3201-2600 e o WhatsApp facinho, 99910-1515, está na tela, 99910-1515, chama agora, marca um horário, vá até o local. De repente, junta uma turma aí, a turma que gosta de pescar, compra uma fazendinha, constrói a casinha lá, e aí, vez por outra, vai para lá, a turma, cada um paga uma beiradinha, não vai pesar e vai ficar legal. É Francisco Rocha Imóveis, 999-10-1515. Ontem nós mostramos aqui uma grave agressão em uma escola de Belo Horizonte. O agressor Hudson Rangel Gomes Rosa deixou um colega com traumatismo craniano. Hoje, uma audiência de custódia aconteceu no Fórum Lafayette. O rapaz segue preso preventivamente. Laura França, mostra, veja. A audiência de custódia aconteceu na manhã de hoje no Fórum Lafayette, região centro-sul da capital. A Justiça decidiu pela não soltura de Hudson Rangel Gomes Rosa, de 18 anos, que foi ouvido junto aos advogados de defesa e acusação. Ele é investigado por agredir Luiz Felipe Siqueira Souza, de 17 anos, dentro do Instituto de Educação de Minas Gerais na última quarta-feira, após uma partida de futebol. A vítima está em estado gravíssimo. Por decisão do juiz, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Hudson, que permanecerá detido por tempo indeterminado, vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Porque ele é muito violento, várias tentativas lá de agressão, de violência. Isso foi levado ao juiz, Dr. Walter, que eu quero salientar aqui o nome dele, que decidiu, o promotor, Dr. Alisson, e que chegaram a essa conclusão, até pelo estado de saúde do meu cliente, né, do Luiz Felipe, da família. Todo mundo arrasado, mas a justiça foi feita. E justamente o que eu deixei bem claro para o juiz foi o seguinte: ele pode vir sim a ameaçar essas testemunhas, a atrapalhar, né,
a instrução penal. Ele jamais poderia ter agredido de maneira tão violenta, de maneira tão da luta dele lá de artes marciais, uma criança, um menor que está lá, que só porque o rapaz chuta bola bem. O advogado do agressor disse que ele se mostrou arrependido durante a audiência. Ele apresenta muito arrependimento, questionou a gente o quanto que eles poderiam sair da cadeia, como é a primeira vez que ele está preso, então ele está assustado. Nós vamos entrar com pedido de liberdade, se possível habeas corpus e tentar reverter a situação. Apesar do histórico de agressividade de Hudson, que segundo a promotoria já cumpriu uma medida socioeducativa e contabiliza mais de 30 ocorrências em 3 anos no colégio, o tio do jovem diz que ficou surpreso com o acontecido. A gente está assim, surpreso. Agora, em questão da briga lá, eu creio que foi uma briga que existe nos colégios, e teve aquele incentivo, a meninaiada gritando e tal, e chegou nesse ponto. Mas a gente está muito chocado, eu como tio, bem próximo dele, a gente está muito chocado em questão de chegar nesse ponto, né? Sobre em questão da vítima lá, que é uma adolescente, mas é só lamentar. Mas o Hudson é um menino super tranquilo. Agora, até então a mídia tem ouvido o lado da vítima. Tinha que ouvir a família do Hudson, não ele está colocando como um monstro, né? A sociedade está vendo ele como um monstro, ele não é essa menina. Ele trabalha. Luiz Felipe, que recebeu chutes e socos, está no CTI do Hospital João 23 com múltiplas fraturas na cabeça. Segundo a família, ele já foi submetido a 2 cirurgias. O pai da vítima mora no interior do estado. O adolescente mudou-se este ano para Belo Horizonte para morar com o tio na busca de um futuro melhor. Como é que eu vou devolver meu sobrinho para o meu irmão? Porque o responsável de ter saído do interior de Minas para São Paulo foi a falta de emprego. De São Paulo para cá, a culpa foi minha, que eu queria que ele estudasse aqui comigo. Mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Ninguém sabe falar comigo o que eu vou fazer, eu não sei rezar. Tem mais de 100 alunos lá na escola lá que foi vítima. O Luiz deu uma caneta nele. A agressão do Luiz, sim, a agressão do Luiz foi uma caneta que o Luiz deu ele no futebol. Mas isso é uma coisa banal, senhor. Difícil, né? Difícil porque nós acompanhamos desde o início dessa história. O tio do agressor disse ali que ele está sendo taxado pela imprensa, pelas pessoas, de um monstro e tal. Não, peraí. Não generalize, porque aqui a gente não é o nosso papel julgar e condenar, mas é o nosso papel investigar e informar. O que nós temos são relatórios, que inclusive a advogada do rapaz agredido já destacou, com mais de 30 ocorrências dentro da escola, envolvendo o agressor. Ele já cumpriu uma medida socioeducativa. Então, peraí. Mas ele não é um monstro, ele trabalha, monstros também trabalham. Monstros trabalham, agridem, monstros trabalham e estupram, monstros trabalham e abusam. Então, calma lá. O fato de trabalhar não tranquiliza, não atenua tudo que ele fez. Não foi um caso impensado, ele não tinha... E quem vai decidir isso é a justiça. Então, nós estamos aqui mostrando que tudo começou na pelada da escola, até onde nós recebemos informações. O rapaz que foi agredido, ele sim é um rapaz tranquilo. E o agressor, a escola é que informou que não é. Eu não estou aqui julgando, não. A justiça vai cuidar disso. Ele está preso preventivamente. O advogado dele vai naturalmente lutar para ter essa prisão preventiva relaxada, para que ele possa voltar para casa, me responda em liberdade e tal. Só que nós vamos ver também o que a justiça vai pedir de punição ao agressor e o trabalho da advogada também, do rapaz agredido, no que vai dar. Mas, sou leigo no assunto, mas a situação não vai ficar fácil para o agressor, não. Ele vai ser punido severamente. Vocês podem ter certeza. Nós, naturalmente, estamos acompanhando, ou pelo menos tentando receber
e novas informações sobre o estado de saúde do menor que foi agredido, e o que nós recebemos de informação é que o estado de saúde dele é gravíssimo, gravíssimo. Eu entendo a parte do tio e do agressor, mas eu preciso olhar muito mais a família, a situação do que foi agredido. Porque nós temos motivos para acreditar que o agressor não é tão tranquilo como o tio conta através dos relatórios da escola. Mais de 30 ocorrências envolvendo o rapaz. E já cumpriu, né, uma medida socioeducativa. Então, vamos esperar, acompanhar, aguardar. Nós aqui não vamos julgar, não, nem condenar ninguém. Mas acompanhar o caso e informar, certamente a gente vai fazer. São 4h45, 4h45 na hora oficial do Brasil, sexta-feira. Deixa eu chamar o Luciano aqui comigo, porque um homem que morava em uma ocupação morreu ao ser arrastado por um córrego. Então, a tragédia só aumenta, né? Só aumenta. Luciano Dias está comigo aqui, vai me dar detalhes desse caso agora. Tudo bem, Lu? Seja bem-vindo ao Brasil, gente. Luciano. Tudo bem, Everton? Boa tarde. Então, é uma tragédia já anunciada nos últimos meses. A gente fez várias matérias aqui no Brasil Gente, no jornalismo da Band, mostrando medidas preventivas, mas nada que solucione mesmo os problemas das chuvas em Belo Horizonte. Você falou sobre esse homem ainda não identificado, foi ali na ocupação Vitória, na região do Isidoro, na região norte de Belo Horizonte. Ele foi atravessar um córrego e acabou caindo. A perícia da Polícia Civil ainda vai apontar as circunstâncias dessa morte para ver se inclui ou não como mais uma vítima das chuvas em Belo Horizonte, mas o fato é que essa morte, essa ocorrência aconteceu no período chuvoso ontem, no fim da tarde, início da noite, aqui em Belo Horizonte. Então, essa tragédia de 3 mortos até então pode aumentar se esse homem não identificado for apontado também como mais uma vítima das chuvas que caiu na capital mineira ontem, Everton. Ô Lu, a Defesa Civil não contabiliza porque ele tentou pular o córrego, foi mais ou menos isso? Ou seja, não foi o córrego que transbordou e arrastou, ele tentou pular, acabou caindo e morrendo afogado. A informação é exatamente essa, né? Exatamente. Os bombeiros até colocam ele como uma quarta vítima das chuvas em Belo Horizonte, mas a Defesa Civil até então coloca ele como um caso à parte, não fazendo parte dessa estatística de 3 mortos até então. A adolescente Ana Luísa Fernandes de Paiva, 16 anos, que a gente já falou aqui no programa, e também a Cristina Pereira Matos, de 40 anos, junto com a filhinha Sofia Pereira, de 6 anos. Até então, essas mortes apontadas pela Defesa Civil. Everton. Muito bem, muito obrigado, Lu. Daqui a pouco eu volto com o Lu ainda, Galian. Daqui a pouco eu volto com o Lu, então tá. Então, daqui a pouco eu volto com o Luciano lá na redação. Luciano Dias, um prazer monstruoso de bater papo com o Luciano, poder dividir tela aqui no Brasil Gente com ele. Pessoal, nós preparamos aqui, abre no meu telão aqui, por gentileza. Nós preparamos aqui, pegamos uma arte. Ô Lincoln, nós tiramos... Essa arte é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um site, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Então, nós pegamos essa arte para mostrar para você, porque aqui naturalmente é profissional, né? Mostrando que Belo Horizonte, na próxima semana, está vendo aqui, os próximos dias, conforme você vê na tela da Band, nós estamos mostrando que nos próximos dias, sol entre nuvens, sábado e domingo. Segunda, terça-feira, chuva, mínima de 19, máxima de 28 graus. Na segunda, terça-feira, a temperatura cai bem, com a máxima de 22 graus, ou seja, na terça-feira a tendência é de que tenhamos uma temperatura mais baixa. Na quarta-feira, sol entre nuvens também, mas nublado com pancadas de chuvas. Então, o que a gente mostra aqui é que até a próxima semana, nós estamos mostrando aqui que, nublado e pancadas de chuva na quarta, nublado, pancadas de chuvas na quinta-feira, na terça da semana que vem, chuvas periódicas, segunda, chuvas periódicas, próximo domingo, variação de nebulosidade, sol entre nuvens, sábado também, sábado e domingo, tudo indica que a chuva vai dar uma trégua, tudo indica, mas não temos como garantir. Na próxima semana, atenção, hein?
a partir do dia 23 de novembro. Do dia 23 ao dia 28. Vocês estão vendo em casa aí? É na parte inferior do vídeo, embaixo aí. Aqui está pequeno para você que está em casa, talvez seja difícil, mas eu vou explicar. Na parte de baixo aí, onde está escrito previsão de tempo estendida. Essa previsão estendida mostra nessa faixa de baixo aí, que nós temos aqui, sexta 23, sábado 24, domingo 25, segunda 26, terça 27 e quarta 28, com chuvas periódicas. Ou seja, tudo aquilo que você vem acompanhando desde o início do nosso Brasil Urgente, no Papo com o Tenente Aihara, e o Aihara passando orientações, medidas preventivas para você. É importante que você mentalize, é importante que você acompanhe, baixe o aplicativo da Defesa Civil, fique atento, você aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, e atento também para essa informação que nós demos. De sexta-feira, 23 de novembro, a quarta-feira, 28 de novembro, nós temos aqui a previsão de chuvas periódicas. Então, é a semana mais chuvosa do ano, né? Certamente poderemos ter a semana mais chuvosa do dia 23 ao dia 28 de novembro. Isto posto, muita atenção, não enfrente a força das águas e fique atento ao noticiário. Muito obrigado ao Lincoln, que buscou essas imagens aqui, foram importantes para a gente ilustrar, né, essa previsão para os próximos dias. A Justiça Federal suspendeu o aumento da passagem do metrô em Belo Horizonte. Está suspenso o aumento da passagem do metrô. Me chama o Luciano Dias de novo aqui, porque numa sexta-feira de tanta notícia ruim, a gente vai fechando aqui às 4h51, a gente vai fechando esta edição do Brasil Urgente de sexta-feira, parece que com notícia boa, né? Afinal de contas, o imoral aumento do metrô parece que sofreu um duro golpe, hein, Luciano? Finalmente uma boa notícia, né, Everton, nessa edição do jornal, porque foi até um absurdo, o metrô passou de R$ 1,80 para R$ 3,40, um aumento aí de 90%, foi uma decisão da última quarta-feira, mas hoje essa boa notícia, a Justiça Federal analisou da seguinte forma a situação. Avaliou que o serviço público de alta relevância social e que o aumento iria causar um grande impacto, já que atende a população carente. Já é uma justificativa até meio óbvia, né, em relação a este aumento, mas então essa boa notícia para a população de Belo Horizonte. O metrô de BH se tornaria aí o mais caro de todo o país, então essa boa notícia para a população que usa diariamente o metrô de Belo Horizonte. Já é um metrô que não atende a maior parte da população aí por outros problemas, e com esse preço de R$ 3,40 complicaria e muito a situação do Belo Horizontino. A gente está procurando a CBTU para saber o que ela tem a dizer em relação a essa decisão da Justiça Federal, mas até aqui a CBTU não se pronunciou sobre o assunto, mas até então, Everton, essa é a decisão. Está suspenso esse aumento de 90% na passagem do metrô. Uma boa notícia para quem usa o metrô em Belo Horizonte, Everton. Uma boa notícia quando nós trouxemos aqui no programa a notícia de que a passagem havia sofrido esse aumento aí de 90%. Nós dizíamos aqui que dentro do que a CBTU prega, é ilegal. Mas para nós que estamos do lado de cá, mas principalmente para quem usa rotineiramente o metrô, totalmente imoral. Totalmente imoral, né? E aí nós pedimos aqui no programa para que Ministério Público, deputados, senadores, governador do estado, presidente, aí a Justiça Federal entrou no caso e suspendeu, né? E suspendeu esse roubo, né? Que era um dinheiro que estava sendo retirado do bolso de quem é menos favorecido, que necessita do uso rotineiro, diário do metrô. Metrô é o cacete, um tremendo de um trem de superfície, né? E agora a Justiça Federal entrou no caso e suspendeu esse aumento imoral. E tomara que a Justiça continue no caso, não concedendo o direito à CBTU de aumentar a passagem do metrô em 90%. Quer aumentar? Tudo bem, senta e discute.
Mas fazer o que vocês estão fazendo com o povo é sacanagem. Sacanagem. Aumento de 90%. Vocês estão de brincadeira com o povo. Diga aí, Lu. Pois é, Everton, e se a CBTU descumprir essa determinação da Justiça Federal, vai ter que pagar uma multa de R$100 mil. Então, fica essa situação nesse momento. O que importa para quem usa o metrô de Belo Horizonte, independentemente de multa ou não, é que esse aumento está suspenso. Mas se a CBTU descumprir, vai ter que pagar uma multa aí de R$100 mil, Everton. R$100 mil ao dia? Essa é a minha dúvida também em relação à situação. Não, isso mesmo, R$100 mil por dia. Tá então, certo, cada ótimo. dia que for descumprir essa determinação da Justiça Federal, a CBTU tem que pagar essa multa de R$100 mil por dia. Nós fizemos uma conta aqui, Lu, que dia que foi? Foi terça-feira, né, que nós noticiamos aqui o aumento. Nós fizemos uma conta aqui. Você está de brincadeira, pô. Um trabalhador que recebe um salário e meio, tem um rombo no que ele gasta de transporte, um aumento de 90% no que ele gasta. Que isso, gente? Ainda bem que parte da justiça funcionou. E tem uma parte que não funciona. Mas ainda bem que uma parte da justiça funcionou. A Justiça Federal entrou de voadora no caso e foi lá e suspendeu o aumento. Um escândalo. Inclusive, deixa o Lu comigo aqui. Nós fizemos uma conta aqui que foi a seguinte. Ida e volta, para quem anda durante 25 dias no mês, tá? R$90 por mês. Foi para 170, gente. Aí você fala, mas 170. 170 para quem ganha um salário e meio, um salário, é dinheiro demais, gente. É quase o dobro do aumento. Que aumento que é esse? A gente reclama de ter um aumento de 5 centavos na gasolina. E aí, na teoria, quem anda de carro tem uma condição melhor do que quem anda, condição melhor financeira do que quem anda de metrô. Na teoria. Sobe 5 centavos, a gente já fica louco. Lá em São Paulo, por causa de um aumento de 20 centavos no metrô, 20 centavos no metrô, os caras pararam o país, ué. E lá é metrô, ruim em relação a outras capitais aí da Europa. É porque a turma também gosta de comparar com a Europa. Brasil, a Suécia é muito melhor, do tamanho do estado de São Paulo, do tamanho da cidade de São Paulo, o país todo. Mas tudo bem, não interessa. Mas lá em São Paulo tem uma linha de metrô que leva alguma coisa a algum lugar, algo a algum lugar. Aqui não, é. Aí lá, por causa de 20 centavos, os caras pararam o país. Aqui, eu ainda falei, gente, cadê o povo? Everton. Antes da justiça entrar no caso, a gente pediu o povo. Porque lá por 20 centavos os caras pararam no país. Aqui o negócio sofreu um aumento de 90%. E aí a turma, tá tudo bem, deixa a justiça agir. Ainda bem que a justiça entrou no caso e resolveu. Pelo menos, tomara que continue resolvendo e não conceda esse aumento, que ele é imoral. Diga, Lu. Sem contar, né, Everton, que é um metrô que podemos dizer que atende 20% de Belo Horizonte. Eu estou chutando aqui. Se eu quero um metrô para a região centro-sul de Belo Horizonte, para a região da Savassi, onde tem muito movimento, eu não tenho esse transporte. Exatamente. Se eu quero ir para Pampulha, eu também não tenho esse transporte. Então, é um mecanismo de transporte em Belo Horizonte que não atende boa parte da população. Falando mais claro, é um serviço ruim mesmo e ter esse aumento é realmente um absurdo, né, Everton? Um absurdo, algo inexplicável. Parabéns à Justiça Federal, todos os envolvidos. Quem pegou esse caso aqui, levou para lá, até concedeu o direito e a suspensão, ótimo. Parabéns aos envolvidos. Lu, um abraço, obrigado por ter ficado comigo aí nessa sexta-feira aqui no nosso Brasil Gente. Juízo, de olho no noticiário, de olho nos alertas da Defesa Civil, ok, Lu? Valeu, Everton. Parabéns pelo trabalho. E Luciano Dias é um monstro. Está comigo aqui nesta sexta-feira. Cadê o Datena? Põe o Datena. Peraí, deixa eu partir aqui pro grande Nicolau. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as participações, as manifestações aqui pelo nosso WhatsApp, né, de todo o estado, pessoas sensibilizadas com as famílias que perderam seus entes queridos com as chuvas que atingiram a capital ontem, pessoas mandando para a gente aqui imagens, vídeos, fotos de outras situações em outras cidades do estado. A gente vai tentar apurar e ajudar dentro da medida do possível. Fica meu agradecimento a todos que estão ligados em qualquer parte do estado, todos ligados aqui no nosso Brasil Gente Minas. Nosso maior muito obrigado pela grande audiência. Hoje um programa pesado, maçante, mas necessário.
Mas agora, seguindo agora com as notícias de São Paulo e do Brasil, vamos à capital financeira do país, de onde fala o melhor do Brasil, José Luiz da Atena, sexta-feira, às 4 da tarde. Mentira, segunda-feira, às 4 da tarde, a gente volta. Grande abraço, bom final de semana, tchau, pessoal.